Index. E estamos de volta com mais um Index Podcast, o seu Index de assuntos para conversas mais profundas, um podcast Lacre Content. Eu sou Igor Ritter, um dos apresentadores deste programa, que não é nada sem o outro apresentador chamado... Dan Sabag. E não é nada mesmo, ele tá certo. O famoso Danilão. Que isso, cara? Você tá valorizando bastante aí ultimamente. É o passe. Entendi. Mas assim, estamos aqui de volta, mais um podcast, mais uma semana, seguindo dessa semana, que essa quinta-feira deu, sexta-feira, mas quinta-feira deu. Quinta-feira deu. Deu médio, né? Deu médio. Agora vai dar essa pau, né? quinta. Mas eu vou começar então, ó. Vai lá no Scribs, ajuda o Igor a comprar um PC novo, que o negócio tá na bad, hein? Tá na bad mesmo. Deu problema na hora de renderizar, e aí eu deixei pra última hora por causa de serviços e trampos e é foda. Se não der pra comprar um computador com a grana das perguntas, pelo menos um ventiladorzinho lá pra soprar aquele moleque, pra ele ver se ele renderiza direito. Sim. Aqui, você falou do Scribs. Se a gente vai ser o index de assuntos para conversas mais profundas, a pessoa que tá assistindo e quer trazer uma conversa, como que ela faz? Não, ela vai lá no Scribs, no nosso site, que é idxpod.com.br/Scribs. Aqui, ó. Adoro isso. É muito bom. É que eu sou velho, não é meio crise. E a mágica da edição é algo que me toca lá dentro. Enfim, vem aqui na Scribs, né? Quer dizer, no site do Index, na Scribs. Isso. Eu vou de novo. E aí, você vai lá, tem dois jeitos de você participar. Você pode enviar pra gente uma pergunta e você pode enviar pra gente, né, uma escolha de tema. Na verdade, escolha de tema a gente faz o seguinte, a gente junta vários temas que foram indicados e depois faz ali uma votação entre os nossos fãs para que eles possam escolher quais temas a gente vai falar. E hoje tem dois temas sensacionais, não é, Igor? Exatamente, os dois trazidos por ouvintes do programa. Olha. Sim, toca aí. Uai, tá tudo certo esse programa, cara. Que é isso? É o Index Podcast, né, não, Danilão? Mas assim, para acompanhar a gente tá nas redes sociais, porque não tem como sem social media hoje em dia se aparecer pros outros. Exatamente. Qual que é o nosso Instagram? @idxpod. Exatamente, a gente tá divulgando aí porque você tem que começar a seguir, né, gente? Segue a gente. Tem vários cortes, porque tipo, vou ver o programa de 1 hora, às vezes você não tá com tempo, vê um cortezinho ali, 2 minutos e tal. Nossa inteligência artificial Gus edita muito bem esses cortes, né? Então, a gente tá sempre aí com pedaços do programa pra você ver. Também no nosso TikTok, @LacreContent, que é onde lá também são publicados. E o último pedido aqui das propagandas do início é o seguinte, galera. Pedir para vocês que tem um aplicativo de podcast, seja o Spotify, seja o Apple Podcast, seja o Deezer, seja qualquer um. Vai lá e dá um seguir, um maisinho ali, que ajuda a gente de mais 5 estrelas. Depende do podcast, cada plataforma de um jeito. Mas faz isso, por favor, que o algoritmo nos ajuda dessa forma, sabia? Justíssimo, odeio o algoritmo, mas é assim que ele funciona. Tem que dar sinais pro algoritmo. Mas assim, você esqueceu um negócio importante. O quê? Agora tem uma novidade também. Qual que é a novidade? Você tem um canal novo no YouTube? É verdade, o Que Cortes isso? do Index. A gente tá ficando chique, hein? Temos mais de um canal e eu gostaria de anunciar pra vocês mais uma novidade, porque uma promessa desse podcast é todo episódio tem novidade. Tem? É. Qual que foi a última? A última... A gente não falou da última. Falamos, ué. Falamos, não? Falamos? Falamos. Quer ver? Qual que foi? Foi o Gus fazendo Não, os cortes. foi o canal de cortes. Foi o canal de cortes? Já não é novidade o canal de cortes. Ups. Mas a novidade dessa vez é o seguinte. Tem plateia? Temos plateia! Aê, estamos crescendo aqui. Essa é uma das novidades. Outra novidade é o seguinte. As músicas que tocarem nesse episódio fazem parte da Lacre Music. Exato. O nosso novo selo de músicas lo-fi que tá começando aí. E você acompanha no nosso novo canal, Lacre Music, que também tá na descrição aí. Eu escuto o dia inteiro. Eu trabalho programando às vezes. E eu fico 12 horas direto nos meus feriados programando, porque eu sou muito nerd. Sim. Não faz mais parte do meu trabalho. Fico lá o tempo inteiro no loop, no lo-fi da Lacre Music. É sensacional. Music é incrível. É com um viés aí, Vaporwave. Na verdade é Retrowave.
Sci-Fi, Cyber, Retro. A gente vai fazer um programa sobre esses nomes, hein? E depois eu gostaria, assim, de fato. É um assunto que me interessa. Aesthetics. É a história. Mas aí precisa de alguém fazendo um arrasme aqui também pra ficar bem. Uns efeitinhos? Aesthetics. Ah, sim. E tem uma última novidade, a terceira novidade desse programa. Para de fazer isso. No ouvido das pessoas com a SMR vai ficar ruim. Ó, pessoal. Não, para com isso. Oi, Deixa eu falar. eu sou o Danilo. Oi, Dani. Tudo bom, Igor? Tudo bom? É um prazer estar aqui com Tá você bom. hoje, fazendo esse podcast. Muito obrigado pra você também. Benzão. Não quero. Sabe qual que é a terceira novidade? Qual que é a terceira novidade? A cortina tá azul hoje. Caraca, meu irmão! Teu lado só. É por quê? Me conta por quê. Porque tem uma dualidade. Essas são as auras espectrais. Exato. Quando conta do lugar. E também no corte vai ficar diferente. Os meus olhos mágicos. Não, para. Foca em mim aqui, Gus. A novidade é que nos cortes vai ter um fundo diferente. O cara vai ver e vai falar, peraí, deixa eu ver que podcast que é esse. Tem duas cortinas. Que isso? 2 cortinas! Não é pra qualquer um, não, entendeu? Não mesmo. Mas chega de bobagem, então, porque vamos falar agora o índex do índex, que é... Essa noite a gente dormiu, né? No outro podcast a gente tava meio assim, cansado. Nossa, né? obrigado que você lembrou isso. Gente, eu tava parecendo que eu tava sei lá o quê, mas drogado, mas na verdade era falta de sono e emendando várias coisas. Eu tava meio com sono, cansado só. A gente teve um hiato aí, né? Mas agora a gente tá tentando pegar ritmo de novo. Sim. Tava muito cansado também no outro podcast, foi mal. Acho que nesse hoje a gente tá com saudade de ser empolgado. É, a gente tomou energético. Você tá vendo os níveis de animação aqui. Mas a Isadora, minha noiva, comentou, falou assim, nossa, mas você tá com a cara de cansado nesse podcast. Não é, cara? Aí eu olhei e falei, putz, é mesmo, velho, que bosta. A galera curtiu por pena pra gente lá, senão a galera ralou, né? E se você não curtiu, vai lá, mas... Por pena, por favor. Por pena. Qual que é o índex do índex hoje, Daniel? O índex do índex é o nosso cardápio dos assuntos que vão ser falados hoje. E o primeiro assunto do dia é a liberdade de opinião. Vamos falar se faz sentido. Hoje em dia a gente vive num mundo, todo mundo dá opinião, todo mundo quer falar, e isso aí gera problemas, discussões, e a gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto. Paradoxal a gente falando disso como podcast, né? Dando nossa opinião. Problema de dar opinião de quem dá opinião. E o segundo assunto de hoje, vamos falar sobre o... Você escolhe o que você assiste ou escolhem pra você? Como que é a alfabetização midiática preparando as novas gerações para o consumo crítico da informação? Que tema chato falando assim, né? Mas não. Parece tema de artigo de TCC, né? Não, vai ter a banca hoje do... Fala de novo. A banca do TCC de hoje, da alfabetização midiática, dirá sobre... eu acho que alfabetização midiática é um termo bem TCC. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos começar com esse, porque aí o povo vê que não é tão chato. Pode ser? Ou talvez ver rápido que é chato. Né? É, mas aí você assiste. Roda a vinheta. Com a gente. Alfabetização midiática. Seguinte, começando o primeiro assunto aqui, a gente tem visto atualmente, e a gente já falou isso em outros programas, a trilha de conteúdo você assiste. Muitas vezes você não escolhe o que você vai assistir. Já falamos sobre o scroll infinito, que nos faz entrar em temas ali que tem clickbait, te mantém naquilo ali. E hoje em dia, algoritmos ditam, como a gente falou no começo do programa também, ó como tá linkado, o que a gente vai assistir, né? O que vem para nós, igual, por exemplo, teve aí a questão, o Papa faleceu, e aí o filme Conclave teve um recorde, assim, de audiência nunca antes visto. Isso foi movido por um efeito midiático. Eu acho que quem fez isso, inclusive, estava como estratégia engatilhada para que o Papa vai morrer e aí ruim, vai nos embora né? Os anúncios, né? O que você acha sobre isso? Eu acho assim, quando a gente fala de assistir, talvez doa um pouco mais pra gente absorver essa visão. Quando a gente fala de ouvir, cara, você vai lá no YouTube, quando você começa a trabalhar, põe aquela música que você gosta, aí depois que você gosta não, que você gosta tá na sua playlist, mas aquela que é nova, que não tá lá ainda, que não tem uma playlist naquela vibe. Aí você vai lá, adiciona ela no YouTube lá pra você ouvir, aí começa a tocar uma outra coisa, você vai lá e muda de novo. A terceira vez que você muda, você já pegou no ritmo do trampo,
e de repente, 4 horas da tarde, você tá ouvindo o Xambinha cantar alguma coisa que foi o que o algoritmo pôs, né? Então, assim, acho que quando a gente fala de ouvir, é muito claro, né? A gente começa ouvindo uma coisa e as coisas vão... Naturalmente. Viram uma outra coisa, inclusive... Assim, quando eu era mais jovem, talvez eu tivesse uma opinião mais forte sobre música, mas hoje eu acho até bom que eu tô lá vendo uma coisa, eu conheço uma parada nova, porque eu não tenho mais colega de escola pra falar, você conhece tal banda? Aham, não existe. Eu falo, não sei qual banda, né? O algoritmo Ninguém. é seu amigo. O algoritmo, caraca. Nossa, eu só vi Big Brother. Assim, Mas é o algoritmo. mano. Diz o que você quer assistir. E aí eu acho que, assim, quando a gente fala de música, é muito natural, porque música às vezes a gente não tá prestando atenção. Série, TV, menos. Mas aí tá começando a surgir esse hábito conectado com aquele de Reels, né? O cara liga a série e aí ele pega o telefone, fica vendo o Reels, tá tocando um vídeo ali na frente, uma série que ele tá vendo, não tá vendo, ele se perde no telefone, volta lá atrás depois pra ver. Quando a gente fala de Reels, você tá escolhendo alguma coisa? Nunca, né? Nunca. Nunca. E a gente tava falando de algoritmo ser bom. O algoritmo do Reels é uma coisa que eu acho que, assim, a cada 3 segundos ele tá revendo o que ele vai colocar pra você. Porque se você fica um pouquinho mais no vídeo, todos os próximos vídeos vão ser relacionados de alguma maneira. São 2 vídeos, né, cara? Você vê no vídeo, aí tem 1, 2, e o terceiro já é aquela coisa que você já viu muito. De novo. E desdobramentos, às vezes não é a mesma coisa, é tipo assim, vamos supor, gelo, sei lá. Tô vendo sobre gelo, aí depois eu vejo sobre a formação do gelo, e aí depois mostra como as calotas polares estão derretendo. Aí só vai conectando uma coisa na outra, assim, fazendo uma teia de conteúdo. Não, e é muito doido, porque às vezes você não gosta do que você tá vendo, tipo assim, que absurdo. E aí o terceiro vídeo é que absurdo, você vê que absurdo de novo, e de repente, que foi o que aconteceu comigo, agora só tem vídeo de legendários na minha timeline. Pô, nada contra. Mas eu não curto, assim, eu fiquei, caraca, essa galera tem uma vibe que eu não entendo. E aí foi passando. Mas assim, é a mesma vibe do jiu-jitsu, é a mesma vibe de futebol. Não acho que tem nada a ver com religião ou algo assim. Só que não é muito a minha pegada, essa do macho junto. Ficar lá na montanha. Aí eu vi uns 3 falando, caraca, mano, que galera meio doida. E aí, de repente, agora ficou cheio de legendário no meu Reels. Sim. E eu definitivamente não escolhi ver isso. Mas assim, aí, olha pra você ver, entrando até mais no tópico que a gente tá falando. Ao você ver esses vídeos legendários, e eu vejo que tem muita gente comentando... Fala mais legendário, porque o algoritmo vai... Legendários. Max Mion. Legendário. Não. Mas aqui, o negócio do Legendários, eu tô vendo muita gente zoando Legendários. No Flow teve um corte de Legendários outro dia, com um comediante aparece pessoas fazendo, influências comentando, e aí você tava já zoando Legendários. Vai virando uma opinião que vai criando na cabeça das pessoas de que Legendário é um trem bobo. Eu não tava zoando Legendários. Não, calma. Eu só acho um trem bobo. Mas assim, você não acha que, assim... No alto ali da humildade, não foi uma formação 100% sua essa ideia? O conteúdo te fez acreditar que é bobo? Não, você vai jogar isso pra um lugar pesado, não é? Não. Acho não, acho que a identidade masculina, forjada desde a época das cavernas, nossa, aí longe, é através de grupos de caçadores. A gente tem a tendência de se conectar enquanto homem e formar times. Por isso que futebol é um esporte tão legal, porque juntos vencemos. Somos mais. E aí temos exércitos, temos várias outras coisas. Então, dentro da mitologia mítica masculina, existe isso. E, sem julgar eles ou não nesse sentido, é em cima desses signos e desse contexto que isso é construído. Sim. Não é o que eu gosto. Eu acho que a gente tem que ter um comportamento coletivo e uma identidade individual, que é muito diferente do que a gente tem pregado hoje, né? Ainda mais numa época de influências. Então, as pessoas têm um comportamento individual com uma identidade coletiva. Uhum. Então, a sensação de todo mundo dentro da contemporaneidade é: eu tenho uma identidade coletiva, então eu me identifico no outro, eu sou normal. Uhum. E ser normal é importante, tá bem, tá tranquilo. No entanto, eu não consigo vencer, porque eu não tenho pares, irmãos, companheiros, amigos, a Band of Brothers, né? Não tem alguém que luta Sim, comigo. que tá junto. E aí, Legendários
preenche isso, da mesma maneira que o jiu-jitsu preenche isso que eu falei ali, né? Sim. Você tem a galera da sua academia e, pro bem ou pro mal, essas unidades funcionam porque elas fazem parte do nosso imaginário muito além do algoritmo. Sim. E disso a gente acaba construindo grupos. Esses grupos podem ser focados em uma questão positiva, ou moralmente aceitável, eticamente aceitável, ou podem ser montados de uma maneira negativa também. Uhum. Então não tem julgamento em cima disso, é o que não me é muito atraente, mas com certeza atrai a grande maioria das pessoas, em especial homens brancos que ainda são conectados com os valores gregos e romanos. E mais religiosos, assim, católicos e evangélicos. Gregos e romanos, né? No fim das contas, sim, a gente tá falando lá da reconstrução do grande império não, mas de fato. romano, da igreja, que depois virou, enfim, Roma, Vaticano, e agora a gente tem essas denominações religiosas protestantes que não são necessariamente originadas de Lutero, né? Elas se originam, na verdade, da Igreja Católica. Nos anos 60, 70, até 80, a gente teve um movimento de bastante esquerda dentro da igreja lá na América Latina, inclusive o Papa que faleceu recentemente era envolvido nesses movimentos. Sim. E aí a gente tem um tocar de direita através desses movimentos neopentecostais. Mas aqui... É porque eu tava voltando aqui na pauta. Não é importante, né? A gente desviou um pouco. Não, mas o Index vai profundamente aí. Você ficou no Legendários, que é uma coisa que... Não fui eu, foi você que pergunta. Não, mas é porque, por exemplo, em questão de consumo crítico da informação. Então, por exemplo, eu acho que o que nós vamos assistindo, a gente vai pegando pra gente. Como se... Acho que eu zerei quando eu disse isso, né? Sim, não, eu acho que tá relacionado. Porra, de onde vem isso? Por que as pessoas são assim? Por que elas pensam assim? E isso é uma visão crítica. Eu não olho Legendários. Legendários pra mim é um carimbo, mas podia ser o Barcelona Futebol Clube. Uhum. Podia ser o fã do Real Madrid. São coisas muito iguais, inclusive uniformizadas, que geram identidade. Uhum. Quando você dá esse passo para trás, ao invés de olhar para Legendários, você dá um passo para trás e ver todos esses vários grupos, eles são todos iguais. Sim, sim. E isso é a visão crítica. A visão crítica é você olhar para aquilo na sua essência e não na sua forma. O que aquilo é e não o que estão me mostrando que aquilo é. Uhum. Mas você acha que, por exemplo, todos nós somos envolvidos em grupos. É isso que você está dizendo. E é verdade mesmo. Às vezes mais de um e tal, mas... Então você tem ali dentro da sua bolha, questão de internet, que vai te levando também no consumo, não só de série, mas assim, informação, opinião também, para um lado. Aí a minha pergunta é mais assim, é saudável a gente estar tão dentro desses grupos, né? Às vezes o melhor a gente olhar pra fora disso, tipo assim, tentar fugir da sua própria bolha e aí ver esse conteúdo a mais. E às vezes nem vai chegar, não sei. Eu acho que mas nunca chega. Você tem que ir atrás, viu? A sabedoria essencialmente é uma busca. É uma busca, você tem que estar disposto a ir atrás. Exato. Abrir um livro, por exemplo, esse trem antigo. O que é o que está presente. Sim. O que as pessoas pensam é o que formam uma grande camada que é a que a gente anda na sociedade hoje. E nada que é diferente do que todo mundo concorda, ou a grande maioria concorda, vai estar visível, fácil de achar. Então, a gente falou que a sabedoria é uma busca, mas não, o senso crítico é uma busca. E eu acho que a gente dá para atrelar a sabedoria, senso crítico sim, mas não queria dizer que ser diferente é melhor, num sentido de sábio melhor. Você pode ser coletivo e sábio. Uhum. Quantas pessoas desses grupos, que sempre tem 10, 100, 1000 pessoas, milhares de pessoas, né? Não são respeitadas, não são aqueles pontos que quando você tem um problema, você vai atrás daquela pessoa, ela te dá conselhos e você aprende com aquilo e se torna uma pessoa melhor, mais feliz. Então,
não acho que tá algo de ruim na dinâmica que exerce, mas discordando de você um pouco, não é tudo que é assim. A gente tem outros imaginários, outros ícones muito fortes. Por exemplo, a gente tem o do Lobo Solitário. Sim. Então, que é o oposto disso. É aquele cara que não cola com ninguém, que tipo, tá sempre bem arrumado, sempre, tipo, com uma cara meio de bad boy, mas parece que ele ficou muito tempo arrumando o penteado dele no cabelo, no espelho. Aham. E isso aí faz parte do nosso imaginário também. Então, a galera tem... Quando você não tem uma visão crítica, você nunca protesta. Você performa algo que alguém já performou porque foi o que você identificou. Sim. Quem é crítico e rebelde mesmo e diferente não são as pessoas que você fala, nossa, esse cara é super crítico, não. Porque esses lobos solitários também têm muitas histórias muito iguais, né? São as pessoas que acabam usando drogas, são as pessoas que acabam sendo um pouco mais violentas. Se sentem descoladas. Isso, fazem coisas para tipo assim, eu faço isso para ser super maduro, né? A galera que tem visão crítica, normalmente, quando a gente é jovem, aquela galera meio estranha. É. Sabe? É a galera que pensa por si só. Às vezes tem umas opiniões muito fortes, mas é uma revolta de, tipo assim, eu tô pensando e acho que ninguém tá pensando, e é da juventude falar um pouco de merda. Sim. Mas é a galera mais estranha, aquele nerdão. Que começa a fazer isso antes do resto, né? Porque o resto Exato. tá no momento de ser bobão, de falar besteira, de pagar de inteligentão, mas não é profundo, é raso o conhecimento dele sobre aquilo. Isso. Que você sabe um pouco de tudo, mas nada sabe profundamente. Somos todos papagaios, né? É. Assim, de um jeito mais legal, tem aquela frase. Claro, eu adoro coisas que dá pra falar na mesa de bar e parecer inteligente. Eu também, mas as que eu falo duram muito, ninguém escuta. Mas a pegada é assim, você tem... A gente pode falar que a gente é papagaio, né? Mas Isaac Newton tem uma frase muito boa pra isso. Né? Eu só sou o que sou... Eu não lembro direito a frase, não, mas tudo que eu fiz, tudo que eu sei é porque me amparei sobre os ombros de gigantes. Então, assim, de um jeito muito positivo, a gente pode entender também que as opiniões dele são opiniões de outros e talvez ele tenha feito um tapinha ali, e isso gerou a teoria da gravidade e por aí vai, né? Falar que ele conseguiu aquilo é lenda, né? É lenda, mas... É verdade e é lenda, porque não foi ele sozinho que chegou nesse ponto que mas você tá tudo falando. que a gente faz na vida é assim, se tirar de verdade, né? É verdade. Nem o que eu falo, penso aqui, sendo uma pessoa super crítica, vem de mim. Não, vem de várias pessoas que eu li. Eu falei, caraca, esse cara é muito doido. E aí tinha uma opinião, várias pessoas que eu conversei, falei, você tá certo, você tá errado. Ou às vezes uma pessoa que, tipo assim, uma pessoa relevante que validou o que você pensava também. Isso acontece muito, às vezes você tá pensando, aí você leu alguém que falou disso. Ai, conforme dito tal cara, aí já passa a ser uma opinião valiosa. A grande armadilha da visão crítica é ser fã dos outros. Porque, assim, tipo, ser fã do Lula, ser fã do Bolsonaro. Olha a situação que a gente vive. O Lula fala, jogar bosta pra cima é bom. E aí tem metade da população que fica jogando bosta pra cima. E fala que tá tudo aí bem. O Bolsonaro fala, o negócio é arminha, papapá, e a grana é arminha. Você tá reproduzindo um comportamento que não é seu. Você não sabe nem por quê. E pior, você não fala o que você quer com as coisas que você fala pros outros. Você só fala as coisas. Sim. Você tem sempre um desejo por trás que você sabe e ninguém mais sabe. É verdade. E toda pessoa no mundo é assim. Sim. Então o que a gente tá ouvindo saindo na boca de qualquer um, ou escrito em qualquer lugar, tem um desejo dessa pessoa, que é o que alguém ler isso, ou ser conectado com aquela informação, algo aconteça. Esse desejo pode ser positivo, esse desejo pode ser negativo. Mas eu acho que... Mas a postura crítica é tentar descobrir o que essa pessoa quer com o que ela tá falando. Então, mas a pessoa desenvolveu uma opinião crítica, e aí a gente fala conteúdo de informação, é ela sair da caverna, né? O famoso mito da caverna, de você explorar fora do que estão te colocando. Porque você citou questão de fã, apaixonado político, é justamente o contrário. É o cara que talvez encontrou algo para ele se abraçar e falar, eu sou isso, eu me encontrei nesse prisma.
aqui nesse espaço. Aqui o que eu falo é validado porque é dito por alguém famoso, enfim. Quando a gente tem uma visão crítica, você não é fã de nenhum dos dois. Fala, são políticos que estão aí no poder, tem erros e tal, tem acertos, enfim, seja lá qual seja. E eu acho que é difícil você chegar nisso hoje em dia, porque a quantidade de massa... E quando a gente fala... a gente sempre tem que ter cuidado para não apontar o outro sem se considerar povo também, né? Quando você fala esse povo e tal, mas você é povo. O fugir da grande massa, que eu digo, é você... Quando você entrou no âmbito político, estão falando disso, você não acreditar em nada 100% disso. Você ter sempre um pé atrás pro que você vai acreditar, o que você vai defender. Ou acreditar. Ou acreditar. Mas acreditar em algo. Hoje as pessoas não acreditam em vozes. Entendi. Né? O cara... Cara, é fake news, né? Assim, mamadeira de piroca. Assim, porra, mano, mamadeira de piroca é um negócio sensacional na nossa época. Não precisa juntar um negócio com o outro pra ter certeza que não tem mamadeira de piroca. Assim, existe uma ética e uma moral que ela permeia todos nós. Sim. Assim, ninguém quer ferrar com o coleguinha, ninguém quer que as coisas sejam injustas pra si e talvez pros outros. Tem coisas que a sociedade entende. E aí você olha pra uma madeira de piroca, mano, nada é mais abominável no mundo que a gente vive do que a pedofilia. Sim. E não tem legiões e legiões de pedófilos pelo mundo, assim... Quando a gente pega um pedófilo... São pessoas escondidas. E a sociedade cria uma reverberação tão forte na vida dessa pessoa que, de alguma maneira... ela é excluída. Ela é excluída e a gente diz, enquanto sociedade, o tempo fucking inteiro, todo mundo, que isso é inadmissível. Sim, concordo. Aí imagina, você tá num almoço de família... Aí a sua tia fala do assunto da mamadeira de piroca. Aí sua prima começa a bater boca com a sua tia sobre a mamadeira de piroca que não existe. A sua tia diz, claro que existe, tá aqui a foto. Não me mandaram no zap. E tudo mais. E, gente, que discussão de idiota que é isso. Porque é uma discussão de time de futebol. Sim. É qual lado que eu tô torcendo. Qual o brasão. Exato. E não tem nada a ver com alguém refletir que... Obviamente não existe a porra de uma madeira de piroca e que obviamente é mentira e que a tia dela não acredita nisso, mas ela tem que ter palavras, gestos, formas, argumentos que surgem dentro da sociedade para fazer com que o time dela ganhe. Sim, e é uma discussão que a gente teve quando a gente tinha 7 anos, de qual pai é melhor, e é o meu. Porque o meu pai levanta 30 quilos e o menino diz, meu pai levanta 2,5 toneladas. E é essa discussão que a sociedade vive. Então, a visão crítica... Mas peraí, eu acho que nesse caso da mamadeira de piroca, a gente tá falando ali de 2018 ou 2017, na verdade. Isso, mas assim... Nessa época, eu posso dizer que os adultos, os mais velhos, que não tinha aquela... não é nativo digital, vamos dizer, ou não estudou computação, não entendeu informática, mas teve acesso a um celular com WhatsApp mensageiro que tem grupos, não entendia a complexidade do envio de informação também. Tem o clubismo. A fucking bunda deles, cara. Não, Olha só. Tem uma ignorância. Não tem cara. Fofoca sempre existiu. É, verdade. E fofoca sempre foi mentira. Não, e tem gente que repete fofoca desde sempre. Porque tem gente que não tem responsabilidade. Não quer acreditar. Ela ouve uma coisa horrível e quer repetir essa coisa horrível para justificar o mundo e para falar de absurdos. Tem gente que o único objetivo da vida, e isso é muito mais comum do que pedófilo, é ser o centro das atenções. Tem. E quando alguém diz mamadeira de piroca, ele sabe que vai entrar numa briga. E é isso que essa pessoa tá buscando. Contato emocional. Tá. E é isso que é
os grupos, contato emocional. Não importa se a gente tá falando verdade ou mentira. O que importa é que a gente fala a mesma coisa. E ó, pra você ver, isso não é nem de um lado nem de outro, porque eu lembro, eu tava falando de um contexto histórico, na época a direita estava mais empoderada sobre esse tipo de comunicação via WhatsApp. Não existe mais isso, tem hoje em dia, inclusive da esquerda, de criação de fake news e etc. Então eu acho que não... Eu acho que você chegou no ponto, né? A pessoa faz o que ela quer acreditar. Eu vou gerar algo para os meus fãs acreditarem naquilo ali e se abraçarem naquilo na argumentação. Foda-se se é verdade ou não. Eu tô jogando pro meu holofote, né? Porque esse negócio de grupo parece que é só o pessoal do grupo, mas existe um grupo de administradores de grupos que vão replicar as informações que eu quero. É um esquema bem... É uma tática da esquerda. Da esquerda? Só que ela não era digital. Era com a mídia. Que é uma tática da direita. Que é uma tática dos dois. Não, vamos lá. Você tem um Hitler que começa o modelo do que é propaganda no século XX. Ok. Né? E aí depois você tem Trotsky pegando essa visão e construindo uma visão de propaganda para o partido da União Soviética. E são completamente diferentes, onde obviamente o nazismo é um movimento de direita e o comunismo soviético é um de esquerda. Né? Os dois bem escrotos, mas... Os extremos. Mas são escrotos de um jeito bem diferente. Sim. E aí Trotsky vai pegar isso... E no fim vai se evoluindo. Trotsky, você falou? Trotsky. Tá. Isso, é um dos... É que vai que a audiência não conhece. Não, com certeza, muita gente não conhece e pessoalmente eu nem tenho nenhuma favorabilidade ao pensamento dele, não. Mas isso vai se desenvolvendo e vão surgindo outros pensadores e vão se falando sobre, né? E de alguma maneira isso começa a tocar os movimentos globais de resistência ao capitalismo. Entendi. Então você tem nos Estados Unidos uma pegada dos movimentos de libertação popular e de direitos, né, que acabam utilizando essas táticas não de um jeito tão podre quanto a direita usou no Brasil, mas de um jeito de como disseminar informação sem necessariamente se responsabilizar tanto pelas suas fontes, né? Então um cara que chama Saul Alinsky, que escreveu um livro chamado Rules for Radicals, e tem uma série de regras de como criar movimentos sociais que geram ação popular. Uhum. E aí, assim, se você lê as regras e lê esse livro, você vai ver que é exatamente o que a direita começou a fazer ali em 2009, 2010, desculpa, não, 2016, 2017, 2018, né, lá nos Estados Unidos. Né? Sim. E aí foi o playbook que foi pegado, literalmente, né? A galera foi lá, conversou com o Bannon, é isso que você vai fazer. E eles vieram e fizeram isso. E aí começou esse movimento, a esquerda, que no Brasil deixou de existir um pouco enquanto esquerda radical, né? Ela se torna uma esquerda bem centrista, e Lula é uma esquerda muito centrista, né? O Lula trabalha para ser eleito, criou uma série de suavidades na sua imagem, no seu comportamento, cedeu uma série de valores ali que eram originários do Partido dos Trabalhadores. Por isso que a gente tem primeiro o PSTU saindo, depois a gente tem PSOL, que é dissidência. Tem vários partidos no Brasil que são dissidências do PT, né? O PT é um partido de vários grupos separados, e à medida que o PT foi abrindo mão de alguns ideais, alguns grupos foram saindo. Até chegar ali no meio, muito próximo ao centro-esquerda, e conseguir levar uma eleição. Uhum. Então você tem assim, uma esquerda que era radicalíssima, uma esquerda que fazia greve geral, protesto, e punha fogo nas coisas, e quando eu era pequeno, assim, Belo Horizonte inteira era pichado com a baixa ditadura. Ela estava aqui e a direita estava aqui. À medida que a esquerda foi andando para cá, a direita foi andando para cá. Uhum. E à medida que a gente tem no mundo inteiro os movimentos de esquerda se tornando presidente, tomando poder, a gente tem
uma aproximação da esquerda para o centro, e aí onde isso acontece, os partidos de direita se radicalizam mais. Aonde a direita dominou mais, os partidos de esquerda se radicalizaram menos. Né? Então, é um pêndulo, né? Exatamente, porque a maioria das pessoas está no meio das opiniões. Uhum. Então, quanto mais uma esquerda puxa, mais ela traz uma direita para cá. Né? Quanto mais uma direita puxa, mais ela traz uma esquerda para cá. E no Brasil, com as eleições, e aí foram 12 anos de PT, que são vistos como esquerda, a gente teve um não combate da oposição com relação ao governo, da oposição não, né? Da situação com relação ao governo. Uhum. Então a esquerda não estava atacando o Estado. Por causa disso, a direita estava. E para atacar o Estado, que era ser de esquerda, a direita teve que ir muito para a direita. Para pegar quem? A opinião do meio. Porque a opinião das pessoas normalmente é a soma desse lado com esse lado e alguma coisa por aqui. São muito poucos radicais. Sim, né? É verdade. E aí, quando a gente traz isso para o nosso tema, a gente tem que dizer que quem está aqui no meio, essa dinâmica existe porque tem pessoas que não estão formando sua opinião, mas ouvindo essa opinião de cá, a opinião de cá, né? E aí elas encontram um lugar que elas estão confortáveis de ficar dentro desses dois. Uhum. A maioria pro meio. Então por isso que a gente tem no Brasil um país que quase sempre é governado pelo centrão. Porque as opiniões que estão ali no meio já são opiniões de todo mundo. Então, em outros países onde é mais dualidade, né, nos Estados Unidos, por exemplo, não tem como você ter um centrão. Porque você tem um sistema bipartidário. Isso é bom? Partidário. Para isso mas para outras coisas talvez não, né? Que são só 2 partidos. Se conseguir candidatar, não é impossível. Mas enfim. E o Kanye West. Não tem como você candidatar sem ser. Mas é um trampo, é impossível você ganhar uma eleição no sistema lá. Claro. A gente nem sabe o nome dos partidos do Brasil, por exemplo. Exato. Nem fica sabendo. Não, e no Brasil tem uma regulamentação muito mais fácil de abrir um partido democrático. É basicamente você fazer um abaixo-assinado com uma quantidade muito grande de pessoas, mas um abaixo-assinado e ter um partido. Né? Sim. Vai surgir partido aí para essa próxima eleição, com certeza. Isso, partido do Index. O Index partidário. Mas enfim, tudo isso para falar de que a mamadeira de piroca não é algo novo. E nada disso é novo. Igual a questão dos grupos, a pessoa que diz o que tem que dizer para ter poder também é muito velho isso. A gente já teve Papa Pirata. Né? Que era o dinheiro e poder navegando dentro daquela situação para transformar um cara num papa. Então, a única reserva que a gente tem para não ser o gado, e aí não é o gado como a gente usa hoje, que gado é quem curte Bolsonaro quando a gente fala em ofensa, né? A gente tá falando que todo mundo é gado mesmo. E para você não ser gado, você tem que montar no boi, no cavalo, pôr o chapéu de peão e virar dono do gado, ou da sua vida, ou ser um solitário por aí, ou andar com um grupo de pessoas que você se identifica e que se une e que de fato conseguem criar um senso de comunidade. Bom. Mas se você tá dizendo, se você pensa na sua vida, em algum momento, será que vão se incomodar com o que eu vou dizer? Isso significa você abrindo mão de quem você é. Sendo ponderado, mas também deixando de falar. Se você se pergunta isso, você não é quem você é no mundo e o que sai da sua boca não é o que você pensa. Entendi. Você tá sendo um fantoche, um jogador. Você tá agradando os outros. Você tá sendo subserviente à opinião dos outros. Às vezes tem que ser, né? Também, dependendo da posição que você tá, do momento que você tá. Sim, eu não tô dizendo que não é estratégico, eu estou dizendo que se você pensa nisso, a visão crítica que você pode ter não é o que tá saindo de você. Entendi, é reprodução. Exato, então você tá nessa mesa, tem gente que tá brigando, falando da mamadeira de piroca, tem gente que tá discutindo que não existe, tem gente comendo pipoca. Quem tem uma visão crítica provavelmente é quem tá comendo pipoca. É verdade. Porque, tipo assim, o que esse povo tá fazendo? Repetindo coisas que nenhum dos dois sabe se é verdade. E ninguém sabe de nada. É aquela briga de bandeira mesmo, de time, não faz sentido. Terra plana, mano. Terra plana. Me fala. Assim, eu tô me cagando se a Terra é plana ou não. Eu sei que meu GPS funciona. E se é porque a Terra é redonda ou não tô muito me importando. Talvez se eu fosse astrofísico, físico, se eu trabalhasse com algo na área, eu tivesse uma opinião mais formada.
Assim, eu tenho uma opinião bem formada, pra mim a Terra é redonda, mas meio que daí se ela é redonda ou quadrada, por que eu tô discutindo isso? Por que as pessoas estão discutindo isso? O que faz de diferença, né? Grandes boas estão mentindo pra mim. Ah, é mesmo? É mesmo? Sabe o que é isso? É gente que tinha um namorado, foi traído. E aí, ao invés de dizer, putz, eu fui traído, eu fui otário, eles criam um trauma. Quer dizer, nunca mais eu sou otário. Eles criam uma coisa absurda na cabeça pra eles não serem otários. Falando que a Terra é plana. Assim, é meio absurdo e deveras desimportante. Sim. Mas o ser humano é muito bom em dar importância a coisas que não têm importância. A complexidade a coisas que são simples. Então, eu acho que o que fica desse tema... A minha revolta. Não. É não seja o gado, seja o rei do gado. Próximo assunto. O nosso assunto agora, nós vamos falar sobre a liberdade de opinião, Danilão. Sabe quando você pode dar a opinião que você quiser, tipo num podcast, assim? Mas aí você quer dar opinião sobre tudo que acontece, tudo você tem um ponto de vista, e não só sobre coisas da sua vida, mas sobre a vida dos outros e o que eles têm que fazer com a vida deles. Vamos olhar a lista você, hein? Não, isso é a descrição do assunto só. Ah, entendi. Aí a minha pergunta é, nesse mundo aí, cada vez a gente tem mais espaço para dar opinião online, né? Mesmo, mais do que o off, a gente está sempre conectado. Como que você vê o tanto de opinião que as pessoas estão dando aí? Eu acho que eu concluí um outro tema trazendo a minha visão desse, né? Mas cada um fala o que quer, né? Ouve o que não quer também, né? Acho que faz parte. Não dá pra sair por aí falando o que eu penso sem esperar que... Mas e a liberdade de expressão? Ué... De opinião? Não, como assim? Porque eu acho que é isso. Cada um fala o que quer. Sim. Lida com as consequências de falar o que quer. Eu gostei muito quando a gente tava montando essa pauta, você usou um exemplo do parquinho, de quando você é criança. Aquilo ali é a maior verdade, cara. Pô, então, cada um fala o que quer. Sim. E isso tem consequências, né? Se a gente pode ser preso por falar o que a gente quer. Pode. Porque tem coisas que a gente concordou enquanto sociedade que não pode falar. Sim. Enquanto sociedade, da maneira que a sociedade concorda essas coisas. E se a gente quiser mudar de opinião... Você assina um negócio ali. Assim, é isso. Acabou. Tem a regra. Viva com ela. Ou vai para as cavernas. Bom, mas eu acho que tem um fenômeno que ele acontece, talvez com essas mudanças das gerações, a maneira de como, em especial, muda o papel de gênero dentro das famílias brasileiras, das famílias mais heteronormativas, onde a mulher começa a trabalhar. Então, você tem uma criança que, diferente de ser criada na rua, assim, chega em casa da escola e vai pra rua e volta pra casa sujo às 7 da noite, porque a hora de chegar em casa, chegar às 7h01, vai ter treta. Sim. Né? E hoje os moleques não são mais assim, né? Não os tem... moleques, e não tem como. Não tem como mandar pra rua, não tem como eu estar próximo, eu vigiar. Então o moleque ele vai pra onde? Pra escola. E ele fica na escola dele de 7 da manhã até 5h30 da tarde, ou até 6 horas, dependendo de onde for. Aí, 24 horas por dia, esse moleque tá sendo vigiado. E tem alguém que tá vigiando ele e os outros moleques, e as interações dos moleques são mediadas por um lado. Uhum. Quando a gente era jovem, quando eu era jovem, não era bem assim. Eu chegava da aula e eu descia lá pra baixo do meu prédio, que era um condomínio grande, então assim, ficava eu mais 30 moleque. E eu acho que lembra muito aqueles vídeos de estudos e dinâmicas de chimpanzé, sabe? Tem, tipo, 30 moleques, tem um moleque mais grande que manda em todo mundo, e é mais grande mesmo, e manda em todo mundo, não é o maior. E tem os amigos dele, as interações sociais e tudo mais. E a realidade era que existia um mundo de muita violência. Uhum. Então, se eu chegasse falando que eu acho que um cara é babaca, tinha umas 50% de chance de isso acabar numa treta, porrada. Porrada, E assim, dependia das dinâmicas sociais envolvidas. Sim. Se o moleque tivesse muito amigo, eu ia apanhar dos amigos dele. Se o moleque tivesse pouco amigo e eu tivesse mais, eu fazia bullying falando que ele era babaca.
Agora, se fosse uma coisa meio igual, e tinha vários contextos que eram assim, as crianças viam essa pegada de um jeito tipo assim, se eu falar vai dar treta, às vezes eu quero treta, às vezes eu não quero treta, mas treta dá. E às vezes você apanha. E aí você começa a pensar, antes de sair falando por aí, que tipo assim, eu acho isso de todas as pessoas assim, porque no meu grupo tinha pessoas assim. E aí, se eu falasse isso, eu ia apanhar. Sim. Né? E era um pouco imprevisível como é que essa coisa ia se desenvolver, né? Assim, todo mundo que é microfone é idiota. Você já viu uma pessoa sem microfone, velho? Nada a ver. Não é? Todo mundo tem microfone, é idiota. E aí, porra, quem tem microfone vai ficar puto, porque nem todo mundo tem microfone, é idiota. Ele só tem microfone. Tem muita gente com microfone idiota. Exatamente. Né? Hoje, não. Hoje a mediação é feita por um adulto, então nunca chega nesse lugar Da porrada. da consequência. Ah, tá. Porque o que acontece, né? O que aconteceu com meu filho, que hoje está fazendo 16 anos, mas aconteceu com todo mundo que tem até 30. Você estava na escola, dava uma treta, por mais que fosse um grande alvoroço essa treta, tinha um professor que falava não pode, aí falava com seus pais estavam morrendo de trabalhar, queriam saber, ligava em casa e tipo assim, não faz isso, porra. Mas a gente tem que ir na escola, vai ter reunião, vai todo mundo ficar incomodado, uma semana depois passou. Bicho, na minha época, se eu fizesse uma parada que desse problema pra minha família, a família me deixava preso em cárcere privado. Justo. Assim, semanas. Então, amigo meu ficou de castigo 6 meses, mano. Ó. Pensa assim, você tem um brother, seu brother. Você joga bola com ele todo dia, você tá lá e tal. E um belo dia o cara some 3 dias. Você vai na casa do cara, pede falar com ele, mas ele fala, não pode não, ele tá de castigo. Ah, então tá bom. O moleque demorou 6 meses pra voltar, velho. Nossa, não, então é bem diferente do que a gente vive hoje. Imagina se esse moleque saiu dando opinião torta depois. Ele vai ter É consequências. é medo. Sim. E hoje chega um playboy, filho da puta, na porra de um podcast, e vem falar que nazista é legal? O que acontece com ele? Cancelado, perde patrocínios, é expulso do programa. Mas ele acha que pode falar. É por causa da liberdade de expressão. Liberdade de expressão, o cacete, meu irmão. Mas o cara hoje que é o monarca, tá refugiado nos Estados Unidos, STF em cima dele. E por quê? Porque ele falou. Ele acha que pode falar o que quer e que existe uma liberdade de expressão. Eu acho que ele pode falar, mas agora ele tá vendo as consequências. Então, esse papo de liberdade de expressão é muito parecido com eu falar que eu te dei 3 tiros na cara porque você estava me incomodando e chamar de legítima defesa. O cara tava me ofendendo com as palavras. Imagina um ser humano lá falando que o outro é pior, o cara é racista. E aí falando que ele tem direito de se expressar. Mas tem direito de se expressar que eu devo morrer? Não, claro que não. É a mesma coisa que esse cara entender assim, ó. Espera aí, você tá dizendo que você tem direito de expressar que eu devo morrer. Então, se eu te der 3 tiros na cara, é legítima defesa. Porque você tá falando que eu devo morrer? E a opinião pública? Quando você dá a sua opinião de forma pública, né? Você tá colocando pro outro a sua visão. Isso pode ser um problema? Eu tô aguardando o dia que eu vou ser preso, né? Por quê, cara? Não vai não. Eu tô no Index aqui e eu tenho minhas opiniões. A gente começou porque eu tinha opiniões privadas interessantes, porém fortes. E aqui estamos dando minhas opiniões privadas, porém fortes. De verdade, você tá montando essa sessão psicólogo aqui com você. Eu vim aqui te perguntar sobre. Mas assim, eu acho, cara, que existe uma responsabilidade com o bem. Sim. Então, quem tem uma fala pública tem uma responsabilidade com o bem. Faz sentido. Com valores morais e, quiçá, filosóficos, assim. Mesmo que ela não saiba que tenha. Ela tem. Ela tem. Ela tem. Ela não pode dizer que é só encher o cara de porrada que resolve. Falando de alguém específico, sim. Sei. Mesmo que ela pense isso. Isso é errado. Todo mundo sabe que é errado em algum nível. Mesmo que tenha... Pode enquadrar isso num crime. Justificativa, sabe? É errado. Então a pessoa que fala publicamente, ela tem uma responsabilidade com todos. Porque eu sei quem que eu sou. Eu não sei quem tá me ouvindo. Sim. Eu não sei se tem um doidão, muito doidão me ouvindo falar alguma coisa.
E o que eu falo é o que faltava para ele fazer uma coisa errada. Sim, mas aí Então, se você joga o essa Monark, responsabilidade. o Monark, acho que ele tem liberdade de falar alguma coisa sobre o nazismo. Eu acho que ele tem a liberdade de pensar e ser. E fazer isso bem calado. Aham. À medida que ele começa a falar isso publicamente, ele influencia os outros. E ele pode ser o estopim para um idiota fazer uma merda muito grande. Então, mas o problema disso foi a criação do podcast. Porque antes só dava opinião quem era, sei lá, jornalista, quem era um PhD, as pessoas que tinham espaço para falar eram pessoas que tinham muito discernimento das coisas. Hoje em dia, se arranja um estúdio, uma TV, dois microfones, a gente fala o que a gente quiser. Não que seja o caso do Index, a gente está falando bem ponderado aqui. Mas o que eu quero dizer é, a gente brincou com a liberdade na internet no Brasil durante a pandemia, vamos pôr assim. Que era essa parte do podcast, porque eu acho que isso foi bem inédito. Você vai na rua ali, né? Numa casa de caça, ou você vai num clube de tiro, Hum, ou numa loja que vai te ajudar a tirar seu porte de arma. Tudo isso está tudo disponível aí, você claro, vai e compra. Igual um estúdio. sim, E aí eu pego minha arma e vou no lugar de usar a arma, dou tiro nos papelzinhos, porque eu adoro dar tiro de papelzinho, porque eu tenho fetiche em atirar em papelzinho. aham, Aí eu pego um outro cara que foi lá e fez uma treta absurda e arrumou umas capivaras de peste. Capivara não como é que é o nome do bicho que o povo mata hoje, que é permitido? Javali. javali. Arrumou um javali lá que estão na fazenda dele, pode matar o javali. Aí vai lá, dá uns tiros no javali. Então, eu acho isso coisa de gente idiota. Tá, Assim, violenta e surreal. tudo Acho que bem. matar coisa é burro. Fingir que eu tô matando coisa é pior ainda. Mas tá dentro da lei, Tá, há de ser né? tudo da lei. Se esse cara pega essa porra da arma e começa a atirar em passarinho na rua, pra gente não falar coisa muito pior, Uhum. ele tá fora da lei. Tá, E ele vai preso. sim, E a liberdade dele de atirar em passarinho? Ele é um ser vivo desse planeta lindo. E ele, como ser humano, como exercer sua liberdade de dar uns tiros nos passarinhos, um pardal que seja. Assim, vai fazer falta, não? Quem que vai reclamar disso? Quem reclamar, ele vai preso. mas Que é a opinião lei. e ação. A opinião é uma ação? Fala que é? Saiu da sua boca, fala uma ação. Sim, não, eu A escrita é uma ação. colocando aqui E eu tô determinando. Esse cara retórica. ué. Então, se esse cara quer falar o que ele quer, que seja dentro da porra da lei. Sim, Foda-se a liberdade dele, porque a liberdade dele não é isso. Ele pega a palavra liberdade, e aí o que ele faz? Você já viu alguém namorado, assim, que começou a namorar uma menina, amigo seu, começou a namorar uma menina, aí a menina é uma sociopata. Você vê isso, você fala, essa menina é louca. sim, E aí você fala pra ele, é doida, mano. Ele fala, não, é maravilhosa, não sei o quê. E aí o cara cria uma menina que não existe na cabeça dele. sim, As pessoas fazem isso com palavras. claro. E as pessoas fazem isso muito com o termo liberdade de expressão. Existe uma lei, e nessa lei tem uma descrição clara do que é liberdade de expressão. Acho que é quando não fere a liberdade do outro, basicamente. Sei lá, não sei qual Acho é o que é código, mas existe Não, um código código para eu não quê? sei. Para que não exista dúvida. Sim, do que Por é. quê? Porque cada um pode interpretar do jeito. E o que o monarca faz com a liberdade de expressão, Ele defende a ele liberdade. tem a liberdade de expressão em redefinir a liberdade de expressão para que ela Uma possa meta, libertar ele para falar o que ele quiser. Basicamente, o que ele está dizendo é você dizer assim, não, porque sou o homem, eu posso fazer o que eu quiser. Então, é a liberdade de expressão irrestrita. Isso. Não existe. Mas não existe a liberdade de expressão. Quer dizer, pode existir, Pode, desde que seja um acordo social estabelecido, que não é o nosso. não é o caso. Né? Aí ele pega esse termo liberdade de expressão e é confuso porque as pessoas elas são cerceadas dentro da liberdade, tem um limite isso,
E aí ele fala assim, liberdade é liberdade. Liberdade é isso aqui. Mano, basicamente é um cara falando que avião anda dentro da água. Aham. Ele pega uma coisa que não é e fala que é. É uma meta-liberdade de expressão. É. E aí tem meta idiota que meta cai nessa história e fica defendendo uma coisa que não existe. Então, mas o que eu tava falando do fenômeno dos podcasts é porque antes pessoas com discernimento tinham opinião. A partir do momento que a gente foi testar, não. Cientista não tem discernimento necessariamente. Não. Jornalista é um curso de 4 anos. Basta você ser um idiota por 4 assim, anos em vez de... Você dava um microfone, não era pra qualquer um, porque tinham poucos meios de comunicação. Tinha um treinamento pra pegar o microfone, né? É isso que eu tô falando. Aí, na internet, e aí não é tão antigo, mas tipo, podcast... Eu gosto de idiota com microfone. Não, legal. Porque... Mas o idiota com microfone, ele permite o inteligente que tá fora desse círculo trazer sua opinião também. Sim. Tá lá na coisa que a gente falou antes, né? Hoje tem muito mais opinião. Tem, tá todo mundo dando opinião. Sua responsabilidade, a responsabilidade de quem tá consumir ou não algo e achar se essa opinião é pertinente ou não. Mas eu queria entrar no enfoque aqui desse assunto pra gente... Porque a gente falou muito do Monark de uma questão de opinião pública. Mas eu acho que a gente pode pensar na opinião pública dentro da sua comunidade também. Sim. Muitas vezes a gente, sei lá, eu tô num grupo, sei lá, da igreja, da maçonaria, da escola, da faculdade, do trabalho, qualquer grupo. E lá, eu às vezes vou querer me impor com a minha opinião. O que você criou aí? Ricardo, eu tô em nenhum grupo. Você tem um grupo. Você tem um grupo poucos. do seu centro espírita, por exemplo. Do seu centro. Não tem, não. Do WhatsApp? Não. Não, mas o grupo que eu falo não é do WhatsApp, pô. É o grupo de pessoas. Grupos organizados. É por isso que eu ri, porque eu achei que era grupo de WhatsApp. Não é grupo de WhatsApp. Eu não tô em grupo, não. Mas você tem um grupo. Não, tem várias comunidades que eu faço parte. É isso que eu tô dizendo. E dentro das comunidades que a gente faz parte, a gente também tem responsabilidade ao falar, mesmo que impacte menos pessoas, porque a consequência de poucas pessoas perto, às vezes é pior do que muitas pessoas longe. Uhum. Entendeu? Então, às vezes, você vai ferir uma pessoa sem pensar na consequência daquilo na vida dela, ou mesmo no que ela pode fazer a sua imagem ser influenciada pros outros também. Pô, o Danilo é mó cuzão, ele falou aquilo lá de quem usa microfone, velho. Como assim? Entendeu? Tipo, eu acho que a gente tem que ter responsabilidade nas opiniões que a gente emite dentro dos ciclos mais íntimos. Pra mim é muito simples. Pessoas pequenas falam mal de coisas. Pessoas grandiosas falam bem de coisas. E é muito fácil pra mim separar as pessoas que são mesquinhas, pequenas, de opiniões torpes, olhando pra isso. Eu passei muito da minha vida sendo uma pessoa anticapitalista. E eu era contra o capitalismo. Hoje, eu sou uma pessoa a favor de comunidades e meios sensatos de construir relações e bem-estar para as pessoas. Então, ser contra algo é algo de coisa de idiota. Porque o que eu tô propondo sendo contra algo? O que eu tô propondo sendo... levando bandeiras com relação... tipo, voltando no Monark, é um exemplo muito fácil. Mas não quero falar dele, assim. Mas sendo pró-nazismo, sendo pró-racismo, sendo pró falar o que quiser. Bicho, tem uma pequenez em você dizer assim... Imagina quantas pessoas defendem essa liberdade de expressão, que elas estão dizendo... O que entra na minha cabeça é o seguinte. Elas estão dizendo assim, eu posso falar o que quiser. Doa a quem doer. Porque eu nasci, tô vivo e tô me cagando pra todo mundo em volta. O importante é o que eu quero falar. Então são pessoas que são palhacinhos. São pessoas que querem uma atenção. Elas querem que todo mundo escute o que elas querem escutar. Mas, curiosamente, quando alguém diz pra elas assim, talvez você não devesse falar isso, talvez o que você tá falando é violento, elas ficam muito bravas. E começam a dizer que essas pessoas não podem dizer o que elas estão dizendo. Então é uma pequenez a discussão da liberdade de expressão, porque ela é uma discussão sobre amor ao próximo ou não. Ou você tem, ou você não tem. E se você não tem amor ao próximo,
você tem uma defesa da liberdade de expressão irrestrita. Porque você não se importa com o outro. Se você se importa com o outro, você pode até achar que num tipo ideal mágico as pessoas devem poder falar o que quiserem. Mas que pessoas sensatas não vão falar o que... elas só vão dizer o que convém. Não necessariamente vão falar coisas que machucam, coisas horríveis, só porque elas podem. Uhum. O que alguém nessa sociedade ganha hoje defendendo o racismo? Nada, não. Nada. Só faz mal pros outros. Sabe, o que alguém na sociedade ganha sendo contra cotas? Nada. Por mais que não seja um sistema bom. Questão de princípios que ela quer defender, né? É uma coisa Pega seus princípios. Você pega os seus princípios e faz algo no mundo, ao invés de ficar reclamando na internet. Véi, eu odeio quem começa a conversar de algo intangível, tipo assim, sei lá, cotas, igual você citou. E aí vai criando um assunto interminável que não vai levar a lugar nenhum sobre a favor ou contra, porque você só quer mudar a opinião da pessoa sobre aquilo ali, sabe? Sobre algo que não te toca, não te afeta, e que no fim, obviamente, faz bem para a sociedade, mesmo que não seja um jeito ideal de fazer isso, mesmo que você ache que cotas não é um jeito muito bom de funcionar. Vamos falar do FIES, em vez de cotas. Não, eu falo de cotas, porque se você for contra cotas, você tem que ser contra a herança. Sim, e já não conversa quem é contra. Normalmente o idiota que é contra cotas é a favor de herança. Tá, não, mas assim, ser contra cotas, aí você vai entrar em... Aí a gente já não vai falar de cota aqui, mas... Vamos falar sim, por favor. Eu quero ouvir sua opinião sobre cotas. Não, eu acho importante. Vamos cancelar o Igor aí, galera. Eu acho importante, mas tem gente que é igual você falou, não é um sistema bom. Não é um sistema ótimo. Mas não é por causa disso, você tem que eliminar o sistema. Não, você tem que... Propõe algo melhor. Improvements. Propõe algo melhor que vai reparar 200, 300, 500 milhares de anos de escravidão. Tipo assim, é porque a pessoa também acha que cota vai ser pra sempre. A ideia de cota é até chegar no momento que não precise mais. Exato. Né? É uma coisa temporária. Essa é a minha opinião. Não, e a minha também. Eu quero um mundo que não precise de cotas. Justo, eu também. Construo e luto por um mundo que não precisa de cotas. Mas enquanto o mundo precisa de cotas, é isso. Eu construo um mundo onde a liberdade de expressão seja restrita. Mas enquanto precisa, não tem como. Talvez seja importante deixar um cara... monarcão. Não falar de nazismo de um jeito massa. Bom, mas eu acho que a gente pode encerrar esse assunto. Então não, galera, vocês não têm o direito de falar qualquer coisa que vocês querem. E se você fizer isso, ser um babaca, e aceite as pessoas sendo babacas com você, porque elas são só um espelho na sua frente. Se você acha que você pode falar o que você quiser, lide com quem quer falar o que quiser com você. E se você acha que você pode falar o que você quiser, você tá dando pra essa pessoa o mesmo direito. Inclusive, você fique puto com isso. Eu desafio a audiência agora. Audiência, põe na geral aí, Gus. Audiência. O Danilão falou o que ele quis hoje. Comenta aí o que você acha. Agora ele vai ter que ouvir. Vai ter que ouvir, velho. Ó, é isso. Vamos pro próximo assunto. Index indica. Index indica. Index indica. Index. Tudo bom, pessoal? Agora a gente vai indicar aqueles conteúdos maravilhosos. O quê? Não, tudo bem. Não, continua. Gente, volta pro Igor, por favor. Ele deve nos presentes topados. Não. Volta lá pra ele, por favor. Index indica. Só ficou bom, né? Vai lá, natural, pessoal. Não. O que você indica essa semana? Ai, sim! Boa, Igor. Eu vou indicar um livro muito bom, muito clichê, muito adolescente, mas talvez todo mundo tenha que ler, que chama A Metamorfose de Kafka. É o livro que começa assim com o primeiro melhor parágrafo da história da literatura. Então eu não consigo dizer muito sobre o livro, porque ele começa e é isso. Mas ele é curtinho. Você quer falar desse primeiro parágrafo? Que eu acho que pode ser um... Não posso falar, mas vai lá no Google agora, primeiro parágrafo de A Metamorfose de Kafka. Eu achei bem... Aí vai ter lá escritão assim, aí você vai ler, e aí você fala assim, nossa, é isso. Ou então você fala, que cara pira. Esse Danilão não sabe de nada. Não, ele é bem inteligente. Ele é? O Kafka. Não, o Danilão. Minha mãe não concorda, mas vamos lá. E esse aí, eu acho que é um livro super sensacional.
Tem alguns outros livros também, acho que do Kafka, que são muito pertinentes. Você trabalha numa corporação, no mundo corporativo, eu super recomendo. Cidadão K, eu acho, que é o nome. Muito bom. Cidadão K? Kane? Não. Kane é o filme. É o filme, né? Rosebud. Não é isso. Tá. Minha recomendação, pessoal, eu gostaria de recomendar a nova temporada de Black Mirror. Tá muito boa, cara. Tipo assim, Porra, mano. Muito Black Mirror. Muito Black Mirror. Mas eu queria recomendar um episódio específico. Chama Play Truth. Não lembro o nome em inglês. Mas é sobre um videogame. Que eles fizeram um filme interativo, o Black Mirror Bandersnatch. Você chegou a ver? Cheguei, dolorido. Mas assim, eles pegam esse universo do Bandersnatch e o cara lá da produtora de games, ele cria um game que não é um game. Ele é só um computador que começa a evoluir e pedir mais recursos para evoluir mais. E aí tem um cara que... Aí você começa a ver como que esse cara começou a alimentar esse negócio. E é uma história meio de terror digital, assim. Não vou dar o spoiler pra até onde vai. O legal é que depois que termina, eles soltam um QR Code e você joga o jogo no seu celular. E o jogo é muito legal. Eu zerei o jogo, eu recomendo você de explorar esse ARG, né, esse universo expandido aí do episódio. E rever a temporada toda. Essa temporada de Black Mirror ficou muito boa. Gostaria de recomendar. 7ª temporada. Acho que a coisa mais clichê do universo. Assim, todos que eu conheço são assim. Eu vou achar um que não é pra mudar minha opinião, mas a coisa que publicitário mais curte no universo é metalinguagem. Essa é bem legal. Não, mas é todo mundo, assim. Você mostra uma parada intermídia, uma parada que é tipo assim... Cross-media. Que quebra a quarta parede, que faz essa narrativa que é real, que é... Bicho, eu acho muito legal. Mas, legal, assim, tem que ser bem feito. É muito bait de publicitário, assim. Muito sensacional. É mesmo, mas é legal, eu também curto metalinguagem. Depois você assiste esse episódio. Eu até te mandei no WhatsApp, cagou porque eu falei. Normalmente é assim, né? Tava trabalhando, fazer o quê, né? Não é trabalho. Mas é isso. Bom, acho que sim, demais com Scribs. Depoisinho. Vai na Scribs, idxpod.com.br/Scribs. Mande sua pergunta, sua sugestão de tema, porque aqui é o seu index de assuntos para conversas mais profundas, né, não, Danilo? Index. Pera, pessoal, até quinta que der. Já acabou assim? Não? Transmissão encerrada.